Você já percebeu como reclamar ou assistir conteúdos pesados deixa a sua energia lá embaixo e a ansiedade lá em cima? Hoje eu quero mostrar um hábito que mudou completamente a minha vibração. Eu sou Janaína Oliveira e aqui no canal nós falamos sobre espiritualidade prática, cura emocional, hábitos que elevam a sua vida e tudo para a sua expansão de consciência. Durante muito tempo, eu não percebia que pequenas atitudes do dia a dia estavam sugando a minha energia. Tipo, reclamar de tudo, ficar vendo notícias pesadas, programas que só mostravam tragédia. E depois eu me perguntava por que eu estava ansiosa, cansada, irritada e sem vontade de nada. Mas tem uma explicação para isso. Quando você reclama, o seu cérebro entende que deve buscar mais motivos para reclamar. Energeticamente, você entra num campo de falta, de escassez, de vibração baixa. E é como se você dissesse ao universo, eu quero mais disso. E quando você consome conteúdos negativos, seu corpo reage como se estivesse vivendo a situação. Bate aquela revolta sem explicação. Sua mente absorve medo, tensão, alerta e isso aumenta a sua ansiedade. E isso vira um hábito. Vocês podem ter como exemplo quando você está numa fila no banco para pagar um boleto. Hoje ninguém paga boleto mais em banco, mas quando você está numa fila de algum departamento, você está lá na fila e aquela fila demora, você demora para ser atendido. Você está lá, sem querer você já começa, nossa, mas está demorando. Nossa, mas cadê os atendentes que não agilizam esse atendimento? Você fica mentalmente. Quando vê uma pessoa da fila, fala assim, nossa, mas cadê os funcionários desse lugar que não vêm atender as pessoas? Automaticamente, você já entra naquela reclamação, sem perceber. Você às vezes responde esse comentário que uma pessoa fala, reclamando também. Então, e o fato de você conviver com pessoas que reclamam, isso te ajuda, te fortalece para que você possa reclamar também. Porque basta uma pessoa reclamar do seu lado, você já começa a reclamar de outro. Para reclamar, ela significa clamar duas vezes. Duas vezes, clamar. Você clamar duas vezes. Então você está clamando e clamando para que algo, aconteça várias vezes. Então o fato de reclamar, você está dizendo assim, olha, Deus, manda mais do mesmo, manda mais do mesmo. Só que o que acontece? O universo ele não entende, ele entende a sua vibração. E aí, o que acontece? E acaba surgindo situações que te tragam essa sensação de reclamação, de eu não quero mais isso, mas, sabe? Então o universo não entende muito bem, você não quer mais isso, mas você está pedindo isso. Então quando a gente para de reclamar, quando a gente eleva a nossa vibração, a gente passa a vibrar na prosperidade, na felicidade, na alegria, na abundância e não na escassez. Eu me lembro muito bem quando começou a pandemia, tinha aqueles jornais, famosos que mostravam, aquelas pessoas sendo enterradas, aquele tanto de mortos e colocavam estatísticas de tantas pessoas que morreram, de tantas pessoas que pegaram Covid e que não sobreviveram ao Covid. E aquilo trazia uma ansiedade, um desespero nas pessoas. Mas essa época, graças a Deus, eu já não assistia telejornal, eu não assistia mais novelas, eu não assistia mais televisão. Televisão eu ligo para assistir filmes, documentários que elevam a minha vibração e que trazem assim um conhecimento para mim. Caso contrário, eu nem ligo televisão mais.
né? Eu prefiro ocupar o meu tempo assistindo um vídeo que vai me ajudar a elevar a minha vibração, a expandir a minha consciência. Porque vamos imaginar, né? O que essas notícias, o que essas imagens vão mudar na minha vida, vão influenciar na minha vida? Vai mudar alguma coisa? Vai adiantar eu ter mais medo, eu ter mais ansiedade, eu ficar com mais preocupações? Isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Isso é algo que não tem controle. As mortes acontecem porque Deus permite. O nascimento e a morte, eles estão muito além do nosso entendimento. É Deus quem decide, não está no nosso controle. Então, quando a gente fica ligada a essas notícias, por exemplo, aumentou o número de assaltos em determinada cidade. Quer dizer, você às vezes vai passear naquela cidade, você nem vai mais por causa de medo de ser assaltada. E aí você fica vibrando nessa vibração de assalto. Isso gera um desconforto na gente, porque a gente não consegue elevar a nossa vibração depois que você vê uma notícia dessa. E eu percebi que isso estava me esgotando, que isso estava sugando a minha energia de uma tal maneira e que isso não estava me agregando em nada na minha vida. Então eu passei a parar de assistir televisão, jornal, novela também é uma coisa que já faz muitos anos que eu não assisto, porque novela tem muita maldade, tem muita manipulação, sabe? E eu não gosto porque te prende ali e a novela, ela não te agrega conhecimento, né? A maioria delas, né? Tem novelas que até dá para assistir, mas eu notei que me trazia mais pontos negativos do que positivos. Então eu comecei a assistir vídeos sobre expansão de consciência, sobre espiritualidade, como elevar a minha vibração, e eu notei que a minha energia começou a mudar. E um desses vídeos, a pessoa colocou um desafio, né? Disse assim, e esse é o desafio que eu quero propor para vocês também. E eu gostaria que vocês fizessem essa experiência para que vocês pudessem sentir a diferença entre as vibrações. Essa pessoa ensinou que se você ficar 7 dias sem reclamar, a sua vida já começa a mudar. E para você mudar um hábito, você precisa ter uma constância, né? É necessário no mínimo 21 dias para que você possa colocar aquele hábito no automático, para que você possa para que possa haver a mudança realmente desse hábito. E aí eu fiz os 7 dias, só para instigar assim a minha sensação, né? Eu vou ver qual que é desse desafio. Gente, pode acreditar, esses 7 dias eu fiquei mais tranquila, eu não fiquei ansiosa, eu comecei a mudar o foco, porque eu comecei a estimular o meu cérebro a procurar a solução e não ficar focado no problema, sabe? Porque quando você reclama, você fica focado no problema, né? Você também não pode reclamar e também não pode deixar tudo na mão de Deus. Se Deus quiser, isso vai mudar. Não, é você mudar as suas atitudes, as suas percepções, é você mudar a sua vibração para que a vibração em volta de você muda. E isso, gente, não é clichê. Quando você muda, as pessoas mudam e os acontecimentos mudam e tudo muda ao seu redor. Isso aconteceu de fato. E eu faço esse convite para você. Passa 7 dias sem reclamar. E eu também, sabe o que eu fazia? Eu amarrei uma pulseirinha vermelha. Eu amarrei uma fitinha vermelha no meu braço, né? Para que toda vez que eu olhasse naquela pulseira, eu lembrasse que eu não podia reclamar.
E aí foi virando um hábito e eu comecei a me policiar mais, né? E toda vez que eu reclamava, eu olhava para a pulseira e falava, nossa, mas eu não posso reclamar. Isso daqui é vibrar na escassez. E aí eu mudava completamente, eu já mudava completamente a minha visão e a minha percepção sobre aquilo que estava acontecendo. Gente, e foi mágico. Eu comecei a mudar minha vibração de verdade. E aí, depois dos 7 dias, eu passei para 15 dias e depois para 21 dias. E quando eu percebi, gente, eu já não suportava mais ficar perto de pessoas que reclamavam o tempo todo. Porque você vê o tanto que aquilo te contamina. Então, quando as pessoas começavam a reclamar, eu mudava de assunto, ou eu saía de perto, ou eu evitava conviver com aquele tipo de pessoa, porque você vai percebendo que aquilo te contamina. E eu gostaria que vocês fizessem essa reflexão e essa observação sobre as pessoas que convivem com você, para que você possa enxergar o tanto que isso é contaminante. Mas eu só pude perceber essa mudança quando eu comecei a perceber, assim, ficar mais tempo no presente. Quando eu prestava atenção nas minhas atitudes, naquilo que saía da minha boca, naquilo que eu pensava, porque nós julgamos até pelo pensamento, nós reclamamos até pelo pensamento. Então, quando você está no momento presente, prestando atenção nas suas emoções, prestando atenção no que você está pensando, você consegue controlar isso e você consegue modificar isso. E todas as vezes que eu pensava, que eu me sentia tensa, sentia que eu estava ansiosa, sem ter motivo, eu começava a prestar atenção no que estava acontecendo à minha volta, o que eu estava pensando e o que estava acontecendo. Se fosse por reclamação, eu já parava de reclamar ali naquele momento. E isso, gente, é gradativo. Você vai começando a prestar atenção e você vai se policiando e você vai cortando aos poucos. É um processo. Assim como tudo na vida tem um processo, esse também é um processo. E quando você percebe, gente, é muito mágico. Você começa a ser automático. Você já pensa na reclamação e fala, não, eu não posso reclamar. Né? Deixa como tá. Isso daí não vai mudar a minha vida, eu não posso envolver nisso, isso não vai me transformar, então eu não quero pensar nisso. E aí até que se forma um campo em volta de você de paz. E você começa a mudar a sua energia realmente, né? Então, eu decidi fazer esse teste, passei 7 dias sem reclamar, parei completamente de assistir os programas negativos, reduzi o meu tempo nas redes sociais, porque uma coisa também que nos pega são as redes sociais. Porque hoje em dia as pessoas postam tudo e nem tudo que as pessoas postam é verdade. E aí você fica lá rolando o feed, você vê, nossa, essa pessoa tá tão feliz, né? Eu queria ter essa felicidade. Quantas adolescentes, quantas pessoas estão influenciadas por essa magia da internet que não passa de ilusões? Quantas pessoas estão aí com dificuldade para descobrir a sua real identidade? Com crise de identidade, porque não sabe o que a pessoa quer para si, né? Porque vê a vida do outro, né? Aquela vida de margarina estampada no Instagram. Mas realmente nem sempre é aquilo que você vê é verdade. Hoje com as inteligências artificiais, então você não sabe o que é realidade, o que é inteligência artificial. Então eu percebi que quando eu reduzi esse tempo nas redes sociais, né, rolando feed, e comecei a procurar conteúdos que agregavam na minha expansão de consciência e que traziam uma evolução para mim, eu notei que isso fez toda a diferença no meu processo de autoconhecimento.
E eu comecei a escolher o que eu queria sentir. Então, assim, quando às vezes eu estava chateada ou às vezes eu estava um pouco triste, porque a nossa vibração ela oscila, a gente não consegue manter a nossa vibração o tempo todo elevada. O que eu fazia? Eu colocava uns vídeos engraçados para eu dar risada e isso mudava minha vibração. Ou eu colocava um filme de comédia, ou eu procurava alguma coisa para que eu pudesse mudar naquele momento a minha vibração. E, gente, a mudança, ela foi absurda. A minha vibração aumentou, a minha ansiedade diminuiu, o meu humor melhorou, porque eu sempre fui uma pessoa bem-humorada, assim, engraçada, mas melhorou ainda mais. A minha espiritualidade se aprofundou e eu comecei a perceber oportunidades onde eu só via problema. Essa é a chave. Você não focar no problema, você mudar a sua vibração e os seus pensamentos para que você possa enxergar as possibilidades de você resolver as soluções daquele problema. Então isso mudou a chave completamente e isso me ajudou muito na minha expansão de consciência. Porque não adianta você ficar reclamando pelos problemas que acontecem, pelo que está acontecendo, mas assim, como eu vou resolver isso? Como eu vou mudar isso para que eu possa vibrar no positivo? Isso faz toda a diferença, gente, nesse processo. E tudo isso me mostrou uma coisa. A energia que você alimenta é a energia que te guia. Se você quer paz, precisa construir paz. Se você quer prosperidade, você precisa construir essa prosperidade. Se você quer expansão, você não pode viver mergulhada no caos e na tristeza. Agora, eu quero saber de você. Qual hábito você sente que mais baixa a sua energia hoje? Escreva aqui nos comentários se você também se sente angustiada, se sente ansiosa, se sente tensa quando você vê documentários ou programas de TV que te baixam a sua vibração. E também escreve aqui nos meus comentários se você aceita fazer o desafio de 7 dias. E se você consegue fazer 7 dias, você consegue fazer os 21 dias. Me conta aqui se você está conseguindo matar esse hábito da reclamação e da baixa vibração na sua vida. Eu quero torcer junto com você e eu quero estar junto com você nesse processo de expansão. E se você quer elevar a sua vibração, fortalecer a sua mente, viver com mais leveza, se inscreve aqui no canal. Aqui eu compartilho práticas espirituais, reflexões, hábitos que realmente transformam a vida de maneira simples, que de repente você nem está atenta porque está vivendo no automático. E a minha dica é: respira fundo e permita-se subir um degrau na sua própria energia, para que você possa expandir a sua consciência cada vez mais, para que você possa agregar coisas que vão te elevar e que não vão te puxar para baixo. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo, comenta qual é o hábito que drena a sua energia e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Quando a gente expande, aquilo volta para nós com mais força e com mais grandiosidade. Um grande beijo e até o próximo vídeo.